Pedro se lesiona e está fora da temporada. Flamengo estuda opções. Renato Gaúcho no Cruzeiro em 2025. Luiz Henrique vai trocar o Botafogo pelo Lyon na próxima janela. Pedrinho dispara contra Textor. Arias responde à renovação do Fluminense e Santos apresenta atacante. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Meu nome é Alves, bora pro vídeo. Pedro tem lesão na seleção e não joga mais em 2024. O atacante Pedro foi cortado da seleção brasileira nesta quarta-feira. Ele sofreu uma lesão no joelho. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior. Pedro se machucou no treino, sozinho, sem contato com nenhum outro jogador. Logo na sequência, o jogador realizou exames e na ressonância magnética foi detectada a gravidade da lesão. O Flamengo já foi comunicado e vai ser o responsável por cuidar do atleta. Vale lembrar que o tempo dessa recuperação costuma ser entre 9 e 12 meses. E também uma curiosidade, a lesão que Pedro acabou de ter é a mesma lesão que deixou o Neymar fora dos campos por meses. Depois da lesão de Pedro, a pergunta que a gente mais vê nas redes sociais é: e o Flamengo como fica com isso? Quem vai pagar o salário de Pedro enquanto ele estiver machucado, já que ele se machucou a serviço da seleção brasileira? Eu vou tentar explicar pra você de uma forma muito prática e rápida. Se o jogador sofre uma lesão em uma data FIFA a serviço da seleção, o clube pode sim ser indenizado pela FIFA se o time quiser mesmo acionar a entidade. Mas existem algumas regras para que isso aconteça. A lesão tem que ser mais de 28 dias. A FIFA paga a indenização com os valores de salários fixos do jogador por mês. As despesas médicas não estão inclusas nessa questão. Vale lembrar também que existe um limite de pagamento de 7,5 milhões de euros, ou 47 milhões de reais. Se o jogador ficar mais tempo que isso lesionado e o valor de 45 milhões de reais for ultrapassado, quem vai ter que voltar a arcar com os salários é o clube onde o jogador atua. Vale lembrar que a indenização só é calculada após o 29º dia de lesão do atleta. Após lesão de Pedro, o Flamengo busca a contratação de Martial do United e Depay também está na mira. A questão é que o Flamengo agora só pode contratar jogadores que estão 100% livres no mercado. Um dos jogadores que a diretoria levantou em pauta foi Memphis Depay, que quem está de olho é o time do Corinthians. Mas que a diretoria foi atrás mesmo e entrou em contato com a equipe do jogador foi Martial. O atacante francês de 28 anos começou sua carreira em seu próprio país, mas ganhou destaque mesmo com a camisa do Manchester United, na Inglaterra. O jogador sofre com vários problemas físicos na sua carreira e está livre no mercado desde julho de 2023. Vai lembrar que o departamento médico do Flamengo já está lotado, né? Trazer um jogador com tantos problemas físicos pode ser meio complicado. Mas segundo o jornalista Fabrício Romano, o Flamengo está de olho no atleta e já fez até contato. Por causa de suas lesões, o jogador foi oferecido para diversos clubes europeus e ninguém tá querendo muito não. Agora resta esperar para ver o que o Flamengo vai fazer. O Cruzeiro mira a contratação de Renato Gaúcho para 2025, segundo o portal. O Cruzeiro faz boa temporada da temporada 2024 e nesse momento é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, buscando ainda ali uma vaguinha no G4. Mas mesmo assim existe um planejamento de mudança de comando para 2025 e o nome mais desejado da cúpula cruzeirense é Renato Portaluppi. Renato Gaúcho tem contrato com o Grêmio até dezembro dessa temporada e a permanência dele é considerada um pouco incerta. Já existiu inclusive contato da diretoria do Cruzeiro com o treinador para saber como anda a situação. Luiz Henrique vai trocar o Botafogo pelo Lyon na próxima janela? O jogador respondeu. Muito se fala sobre o futuro de Luiz Henrique estar entrelaçado com o Lyon, que também é clube que o dono é John Textor. Mas Luiz Henrique falou que não tá pensando nisso não, que no presente ele só pensa e está focado no Botafogo. Uma coisa pensada agora sobre a Europa eu não tenho que pensar no Botafogo, no clube que estou a fazer tudo de bom lá. Um pouco mais pra frente não sei, vamos pensar nisso, disse o camisa 20 da seleção brasileira. O contrato ficou acordado que Luiz Henrique pode sim deixar o Botafogo para jogar no Lyon em 2025, mas ele segue no alvinegro. Pedrinho dispara contra Textor após fala do dono do Botafogo. Na noite dessa quarta-feira o Vasco divulgou uma nota com palavras de Pedrinho contra os posicionamentos de John Textor em uma entrevista coletiva, onde ele falou sobre a questão do fair play financeiro. Segundo o dono do Botafogo, Pedrinho só está debatendo sobre fair play financeiro porque a SAF do Vasco não deu certo. Estou construindo minha relação com o Pedrinho, rapaz do Vasco. Eles tentaram executar uma SAF. O contrato deles exigia que o investidor gastasse muito mais do que eu fui exigido. Então eu acho curioso ele falar em fair play só porque a SAF dele não funcionou muito bem. Se a 777 estivesse nos trilhos, o Vasco estaria fazendo exatamente a mesma coisa agora. John Textor deu uma cutucada em Pedrinho. Pedrinho respondeu: por que John Textor se preocupa tanto com o Vasco? Porque tenta desqualificar o Vasco em uma relação societária que não lhe interessa. As pessoas precisam entender de uma vez por todas que o Vasco de hoje tem representatividade e não se calará jamais diante de qualquer insinuação infundada. Ninguém mais vai faltar com respeito com a instituição que me ensinou o que é ser ético e não mentir, disse Pedrinho. Arias recusa a proposta de renovação de contrato com o Fluminense. Destaque do Fluminense nessa temporada e na outra também, John Arias
Arias recusou uma proposta de renovação de contrato do Fluminense. O contrato seria renovado por mais 4 anos e 3 meses, ou seja, ele iria se alongar até o final de 2028. Além de um contrato longo, o Fluminense ainda ofereceu uma ótima proposta de salário e John Arias mesmo assim não aceitou. O contrato dele com o Fluminense vai até agosto de 2026. O suíço Maxime Domingues chega ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o Vasco. O sexto e último reforço contratado pelo Vasco nessa janela de transferências chegou ao Rio de Janeiro. Maxime Domingues, jogador de 28 anos, desembarcou no Rio de Janeiro para poder assinar o seu contrato em definitivo com o Vasco da Gama. O jogador se mostrou muito empolgado para defender o Cruz Maltino. Sim, já escutei sobre o Vasco. É o clube de Romário, um jogador incrível, eu sei disso. Como eu disse, sei que é um clube incrível no Brasil, não posso esperar para começar, completou o jogador. O Santos apresentou nessa quarta-feira o jogador Yusufa, de 30 anos. Ele chega por empréstimo do Al Marquia do Catar e vai ter contrato até 30 de junho de 2025. Todo mundo conhece o futebol do Brasil. Claramente gosto de Neymar como todo mundo. O Neymar é o meu preferido, gosto muito dele. Na África, todos conhecem o Neymar e o futebol brasileiro. Todos ficam felizes por eu estar aqui em um país que vive futebol. É uma oportunidade, abro as portas para outros gambianos. Eu estou muito grato por isso, falou o atleta. Santos vende Wesley Patati. O Santos anunciou nessa quarta-feira a venda de Wesley Patati para o Maccabi Tel Aviv, time de Israel. O clube pagou 1.300.000 euros, aproximadamente 8.600.000 reais, para poder ter 60% dos direitos do jogador. Inicialmente a equipe israelense queria o jogador por empréstimo, mas o Santos não aceitou, então eles mudaram a forma da negociação e pagaram o valor para ter o atleta em definitivo. Foram altos e baixos no Santos, mas meu carinho e gratidão ficam para sempre, falou o jogador. E você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like, também os seus comentários com as suas opiniões, porque eles são muito importantes pra gente. Meu nome é Alvin e até a próxima.